Vamos dar início ao culto nessa manhã. Convidar os irmãos a se sentarem, a organizarem, a acomodarem seus lugares. Estamos na casa do Senhor mais um domingo. Glória ao nosso Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura bíblica nessa manhã. Hoje é culto de ceia, né? Domingo de ceia. Vamos comungar, adorar a Deus em comunhão, em família, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Coloca na TV, por favor, Rafa. Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. As mulheres vão ler o versículo 2, os homens o versículo 3. E toda a igreja vai ler o versículo 4. Amém? Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. As mulheres. Os homens. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4, todos juntos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Esse mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja de Jerusalém ali, no dia de Pentecostes, Ele está em nosso meio, Ele está conosco. E Ele continua fazendo aquilo que Deus pediu para que fizesse. Consolar, cuidar da sua igreja, derramar dons, fortalecer o seu povo, para até aquele grande dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã, para que Deus perdoe os nossos pecados, ouça os nossos louvores e fale conosco mais uma vez através da sua palavra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por podermos estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pois tu tens estado conosco todos os dias. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, Senhor, te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, perdoa as nossas falhas. Pai, que tu possa estar cada dia cuidando de cada um de nós, como o Senhor já tem feito. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, coloque em nós o desejo de cada dia te adorar e te servir. Fala conosco, Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã, através da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor Deus, pastor Arthur, que estará ministrando, que nós possamos, Senhor Deus, ser mais uma vez, Senhor Deus, impactados pelo poder da tua palavra. Palavra essa que tem modificado e restaurado os nossos corações. Deus, que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio. Se há algum doente nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor cure, Senhor. Se há alguém triste, que o Senhor renove suas forças. Se há alguém fraco, Deus levanta, Senhor Deus, que estão caídos, ó Pai. Todos aqueles, ó Deus, que estão adentrando por essas portas nessa manhã. Deus, que possamos sair daqui diferentes, ó Deus, da forma como nós entramos. Não, ó Deus, porque estamos juntos entre irmãos, mas porque o Senhor está aqui. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Vamos, irmãos, ao Senhor com a canção
Convido o grupo de louvor para louvarmos ao Senhor. A canção que nós vamos cantar, o título dela é Casa do Pai. Amém? Nosso desejo é estar na casa do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Hoje estamos na casa do Senhor. Nosso prazer deve ser estar na casa do Senhor. Amém? Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, sei que o amor é bem maior do que eu possa imaginar. Quero ser só. Teu olhar de amor, Senhor, eu venho a ti, o filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu descansar, correndo pra te abraçar, meu Pai. Essa é minha herança, meu Pai. A toda minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo a bênção, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero cair, teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama.
Eu quero estar na casa do Pai. Com a canção Fidelidade. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Chaves eu abro mão. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados no céu. Com medo de morrer, mas não me Senhor, não pude pedir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra, por isso buscarei, e na peste perniciosa. Ele me cobre com seus pés, e debaixo de suas asas estarei seguro. Veste guiante na escuridão, enquanto andar de que assole ao meio-dia. Se
eu for fiel, eu moverei o céu. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Vivo seu Miguel. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Prefiro ser fiel. Vamos passar para o momento ofertório, irmãos. Nesse momento, convido o João para que ele possa dar a palavra. Graças a paz, irmãos. Também bom dia a todos. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, rapidamente, meus irmãos. No livro de Malaquias 3. (7, 8 e 9). Muitas vezes a gente lê esse culto. Mano, meu irmão, bom lhe ver, viu? Deus te abençoe, tá bom. Os irmãos, nós lemos bastante essa passagem relacionada a dízimos e ofertas, mas eu gostaria de reforçar nessa manhã. Essa passagem diz o seguinte, na minha versão, diz dessa maneira. Malaquias 3, 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Amém? Amém ou não amém? Irmãos, o Senhor Deus não precisa de ouro e de prata. Ele é o Senhor de todo o universo, né? De todo o ouro, de toda a prata, de tudo que há de mais valoroso aos nossos olhos. Ele é o dono de tudo isso. Só que nesse momento, era um momento de reconstrução, de desenvolvimento, e os irmãos precisavam contribuir, né? E nesse momento o Senhor Deus diz, vocês me roubam, e ainda dizem, como te roubamos? E o Senhor diz, o próprio Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, é uma questão de fidelidade, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Se você dizima ou oferta para ser abençoado, você está fazendo da forma equivocada. Você tem que devolver aquilo que o seu Deus já te deu, porque você já foi abençoado. É claro que eu conheço pessoas, né, que passaram a ser dizimistas fiéis e tiveram as suas vidas financeiras muito abençoadas. Mas existem pessoas que fazem isso na intenção de ser abençoado, mas não é a questão. O princípio é a fidelidade, né? O dízimo ele tem que ser tirado no começo. Recebeu o dízimo do Senhor. Recebeu o dízimo. O pastor Claudio Henrique sempre falava, a gente está com R$50 na carteira e uma nota de 2, 52. Aí na oferta vai lá e dá os 2. Entenda, não é que você tem que dar os 50, mas por que vai dar os 2? Está entendendo? Por que você dá só o que está sobrando? Isso é uma coisa que reflete nas nossas vidas. Para o Senhor. O que é que nós temos dado a Deus? Né? É o nosso melhor? Né? Isso reflete bastante
nos dízimos e nas ofertas da igreja. Então, assim, a gente não é de estar forçando, a gente quase nunca fala em dízimo e oferta aqui. Mas hoje eu achei importante nós frisarmos nessa questão. Tem meses que nós vamos fechar o caixa e às vezes, né, fica no vermelho, às vezes é mais difícil. Os irmãos têm que ser constantes nessa área. Ser dizimista, ser ofertante para manutenção da casa do Senhor. E aí, a palavra diz o seguinte. Vamos lá. Malaquias 3, 7 diz o seguinte: voltai para mim e me voltarei para vós. É a segunda parte do que eu queria frisar. O primeiro é a fidelidade. Seja fiel, meu irmão, a Deus, não só nos dízimos e nas ofertas. Dízimo e oferta tem que ser uma consequência da sua vida com Deus. Entendeu? E a segunda é, seja fiel e você vai ver um retorno muito abençoado na sua vida. Não só sobre prosperidade. Prosperidade é uma coisa diferente de riqueza. Queira ser próspero, né? Riqueza, às vezes, traz muita dor de cabeça. Conheço muita gente rica que trocaria toda a riqueza do mundo por saúde ou por felicidade, mas queira em Cristo ser próspero, né? E comece sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero saudar o pastor Francisco, que está nos acompanhando também aqui. Paz, pastor, tudo de bom para o Senhor e para a sua família. Vamos louvar o Senhor agora. Eu convido o diácono Antônio para recolher os dízimos e as ofertas. Nesse mesmo espírito, meu irmão, de adoração que nós estávamos agora há pouco louvando, vamos recolher os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Vou pegar. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor, para auxiliarmos no recolhimento das ofertas. Louvar o Senhor com a canção. É bom estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse lugar, pra transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei me livrar noite e dia. Por onde vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. A presença de Deus ao seu lado, irmão. Transbordando da glória do Senhor.
Amém, Jesus. Diácono Antônio, agradece ao Senhor, irmão. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido o teu nome. Pai, te agradecemos, Pai eterno, por todos aqueles que dizimaram e ofertaram, meu Deus. E abençoa também aqueles que sentiram desejo nos seus corações e não puderam. Abençoa, meu Deus. Abre porta de emprego, meu Deus, para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. A igreja pode tomar assento. Convidar a nossa irmã diácona Maurinete. Ela vai estar trazendo uma palavra também. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Bia está aí, uma bebezinha, né, Bia? Seja bem-vinda novamente, né? Passou um tempo aí. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes, os visitantes, os da casa. É muito bom, irmãos, estarmos aqui em família para louvarmos ao Senhor. Eu sou da igreja, com a Santa Paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje é o dia da Santa Ceia. Eu vou deixar dois versículos para os irmãos que se encontram em Isaías 53. Primeiro e segundo versículo diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte, o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Amém, meus irmãos? Vou ler assim um texto que fala exatamente sobre a crucificação de Jesus Cristo. Jesus era desprezado e o mais rejeitado dos homens, homem de dores e que sabia o que é padecer. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, mas foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo trazido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e despiram, colocando um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Então o entregou para ser crucificado. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com suas vestes lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observavam. As autoridades zombavam dele e diziam:
salvou os outros, salva-te a ti mesmo, se és de fato o Cristo. Os soldados, escarnecendo dele, deram-lhe vinagre para beber. Um dos seus malfeitores, crucificado com ele, blasfemava, dizendo: não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-lhe: nem ao menos temes a Deus? Nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escureceu o sol, houve trevas sobre a terra, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou: Pai, das tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Foi sepultado, mas no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, de madrugada foram ao túmulo, levando as aromas que haviam preparado. Mas encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexas. E lhes apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. E disseram-lhes: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos disse lá na Galileia, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores e seria crucificado e ressuscitaria ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando às pressas, anunciaram todas estas coisas aos 11 apóstolos e a todos que com eles estavam. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Isso aqui é uma palavra abençoada, né? Jesus ressuscitou. Irmãos, vamos louvar mais uma canção antes da palavra. Ouvido do louvor. Vamos louvar ao Senhor com a canção O Hino da Vitória. Domingo passado, o pastor Arthur pregou e em determinado momento ele falou o seguinte, que o povo de Israel estava chegando no Mar Vermelho e o Senhor e o povo de Israel, irmãos, estava no caminho entre as 2 montanhas, né, aquele funil ali. Atrás o povo do Egito, Faraó, e na frente o Mar Vermelho. E tem um momento que o pastor falou assim, eu não te trouxe aqui para morrer na praia, né? E na mesma hora que o pastor falou isso, o Espírito Santo na minha mente fez assim: se o povo não tivesse parado, o mar ia se abrir do mesmo jeito, irmãos. Porque quando Deus diz que é para sair, tem que sair. Quando Deus intervir nas nossas vidas, irmãos, a gente tem que crer, tem que ter fé, tem que acreditar que, independente dos problemas que vão vir, a gente não pode parar. A gente tem que caminhar. Tem que caminhar. O hino que nós vamos cantar, ele fala sobre isso. Para cantar o hino da vitória, a gente tem que crer, tem que acreditar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Que teve o poder
se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que pode fazer? Israel, caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam cantar o hino da vitória. Chame esse homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É mais homem mais difícil que mais viver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar por ele, como não vai te queimar. Se nas águas passadas não pode afogar. Nossa força Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, que vitória. E não é atravessar. Chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, não, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que mais viver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar por ele, como não vai te queimar. Se nas águas passadas não pode afogar. Nossa força Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, vitória. Amém, Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, irmãos. Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao pastor Arthur. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo. É com muita alegria que eu me dirijo a você nesse domingo, Páscoa, dia 12 de abril de 2020. Esse momento que está sendo tão difícil, não é, para o mundo inteiro. Mas nós confiamos em um Deus que é vivo e opera maravilhas, em um Deus que responde às orações. De modo que eu venho falar aqui em nome da IEVCA, Igreja Evangélica Aliança. Nós nos situamos à rua Odon Rodrigues de Moraes Rei, número 20, em Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Nós funcionamos aqui nas instalações do IALT, do Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades. Aqui nós temos a nossa igreja e, como pastor aqui da IEVCA, eu venho, através desse vídeo, trazer uma palavra, né, compartilhar com você, meu querido, minha querida, uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus, através da Sagrada Escritura. Como é bom, nesse momento, nós nos unirmos, ainda que virtualmente, para sempre nos lembrarmos dos preceitos de Deus.
Lembrando que Deus é vivo. Ele fala hoje como sempre falou em todo o tempo. O Senhor Deus, Ele é atuante, presente, é transcendente, está no infinito, mas é também imanente. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Nada foge do seu controle. O seu sorriso se estende por todo o universo. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus vivo, o Deus das Sagradas Escrituras. Ele não é apenas o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Inclusive, o motivo de nós estarmos aqui hoje não é outro senão a inauguração do Novo Testamento, da nova aliança, que inicia-se a partir do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de convidar você, meu querido e minha querida, a fechar seus olhos. Antes, porém, eu quero lembrar que na nossa igreja, na IEVCA, Igreja Evangélica Aliança, nós temos reuniões todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Nós não temos reuniões domingos à noite. Nossas reuniões dominicais são exclusivamente pela manhã, às 10 horas, e às quintas-feiras às 19h30. Certo? Você e sua família são nossos convidados. Quando esse momento passar desta pandemia, esse momento hoje que acomete o mundo, e voltarem às reuniões, em nome de Jesus, cremos que elas voltem, pedimos que o Senhor tenha misericórdia do mundo, das pessoas que contraíram, daquelas que podem contrair a doença, daqueles que estão trabalhando na linha de frente contra mais infecções. Nós pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia e que o Senhor venha tranquilizar e normalizar todas as coisas, que esta seja a vontade dEle. E precisamos clamar por isso, para que haja realmente uma restauração total na terra, para que a igreja aprenda com isso também, para que nós possamos escolher melhor os nossos governantes, os nossos dirigentes, para que nós possamos conhecer bem o pensamento que está nos corações dos indivíduos. Tudo isso é fruto das consequências desta crise. Creio eu que esse fruto a igreja fará dele bom uso. A igreja verdadeira, genuína, aquela que não vende seus princípios, aquela que não negocia a sua essência. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a fechar seus olhos e a orar conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. E, meu Deus, aqui o homem nada fala de si mesmo, mas que o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, aplica a Tua palavra em nossas vidas. Nós queremos louvar, te bendizer e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que me vê agora através desse vídeo, quando nós falamos de Páscoa, algumas pessoas pensam, remetem-se logo a Cristo. E não poderia ser diferente, porque a Páscoa é comemorada no mundo inteiro pelos cristãos. Mas a Páscoa não nasce com Cristo. A Páscoa nasce, na verdade, no Egito. A primeira Páscoa, ela se deu no Egito, com o povo judeu ainda escravo nos dias de Moisés. Vai dizer a Bíblia que antes da última praga, da 10ª praga, que acometia o Egito, 9 pragas já haviam acontecido, haveria uma 10ª, que seria o sacrifício de todos os primogênitos egípcios, por causa da teimosia de Faraó em não permitir que o povo judeu saísse das terras do Egito, o povo que os egípcios haviam escravizado. Por causa da teimosia, da obstinação de Faraó, o Senhor Deus
fala com Moisés e diz-lhe, né, que apregoasse entre os judeus uma ordenança. Todos eles deveriam, naquela noite, ficar em suas casas, fazer uma refeição, e as especificações todas estão no livro do Êxodo, né, estão na Bíblia Sagrada, e essas especificações elas deveriam ser seguidas à risca. Aquela refeição seria simbólica, simbolizaria os anos de amargura que eles sofreram quando eram escravos do Egito. Nós estimamos, pelo que diz as Escrituras, numa contagem conservadora, que os egípcios escravizaram os judeus durante 400 anos. É muito tempo. Israel, então, todo o povo, deveria matar um cordeiro e, com o sangue do cordeiro, pintar os umbrais das portas de suas casas. Toda casa que tivesse os umbrais pintados seria identificada como a casa de alguém que atendeu, não é, a conclamação do Senhor. Por quê? Porque em um determinado período, à noite, Deus dissera a Moisés que o anjo destruidor passaria sobre o Egito. Naquela passagem, ou pechat no hebraico, para aquela passagem do anjo destruidor, os primogênitos dos egípcios seriam mortos. E o anjo destruidor não entraria na casa dos judeus, porque a sua casa estava manchada, não é, pintada aos umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, o cordeiro da passagem, de onde vem a palavra Páscoa. A Páscoa é a passagem do anjo destruidor sobre a terra do Egito, que, ao mesmo tempo em que infringiu aos egípcios uma dura pena, libertou com aquela ação os judeus. Dia seguinte, após uma noite de clamor no Egito, a Bíblia diz que Faraó manda chamar Moisés e liberta o povo. O povo sai em direção à chamada Terra Prometida, a terra de Canaã, né? A terra em que eles se estabeleceriam e eles então tornar-se-iam a nação de Israel. A passagem do Cordeiro seria rememorizada todos os anos, naquela mesma época, em que os judeus, onde quer que estivessem, em suas casas, fariam a refeição, com o cordeiro, com as ervas amargas, com o vinho, pães asmos, etc. Lembrando-se daquele dia em que o Senhor os libertara da escravidão do Egito. Então, a passagem, apesar de trazer uma lembrança de infortúnio para o inimigo, de pena, de juízo, também traz uma mensagem de alento e esperança. Foi a passagem do anjo destruidor e o juízo com os primogênitos do Egito que trouxe de volta a esperança da liberdade, há muito tempo esquecida entre os judeus. Esta figura, meus irmãos, ela permanece por toda a Escritura. A Páscoa, independentemente da época, independentemente do lugar, se os judeus estavam ou não em sua terra, se eles haviam ou não sido levados por outros povos prisioneiros, quer estivessem na Babilônia, na Síria, em Israel ou em qualquer lugar, os judeus sempre eles comemoravam, celebravam a Páscoa. Porque, apesar de ser
uma lembrança de juízo para o inimigo, para eles era uma lembrança de libertação. Isso permanece seguidamente até os dias de Jesus. E esta Páscoa simbolizava a antiga aliança, a aliança mosaica, aliança feita no Sinai, quando o povo sai do Egito e se dirige, por ordem divina, ao Sinai, e ali no Sinai, Deus firma uma aliança com Moisés e com o povo. Esta foi a primeira aliança em relação ao povo. Deus fizera alianças antes. Por exemplo, Deus fizera uma aliança com Noé, quando disse, depois do dilúvio, que jamais as águas da terra voltariam a cobrir toda a terra. E um sinal da aliança de Deus com o homem é o arco divino, o arco-íris. Deus deixou o arco-íris como um sinal da aliança. Deus fez alianças posteriores a Noé, por exemplo, com Abraão. Deus disse a Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei todas as famílias da terra em ti. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, meu irmão, minha irmã, que gerou o povo de Israel, foi alguém também com quem Deus fez uma aliança, e não somente com Abraão, mas Deus reforça essa aliança com Isaac, reforça esta aliança com Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e é daí de onde vem o nome Israel, né? Observe então que Deus, ele fez algumas alianças com o homem. Umas continuam, mas outras, como a aliança que Deus fez com Moisés, preste bastante atenção. Esta aliança que Deus fez com Moisés, ela teria seu ponto máximo, porque isso já estava predito, inclusive nesta aliança com Moisés, teve seu ponto máximo com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que isso é importante? Porque o Cordeiro libertou os israelitas dos seus pecados posteriormente ao Egito. Como assim? Quando eles saem, eles aprendem que eles precisam pagar os seus pecados, porque eles eram pecadores, como quaisquer seres humanos, e eles precisavam então matar o cordeiro anualmente. Esse cordeiro era morto, representando cada família, cada homem em Israel, e isto acontecia sucessivamente, porque o cordeiro animal não tinha poder para tirar o homem do pecado. E é exatamente por isso que Cristo nasceu. Jesus nasceu, vai dizer o apóstolo João em sua primeira carta, para destruir as obras do diabo. E a primeira obra do diabo é a tentação. Tentação esta aceita por Adão e Eva, que nos fez, eu e você, homens, nos fez vivermos uma escravidão muito pior do que a escravidão egípcia, a escravidão do pecado. Nós somos escravos do pecado, porque nascemos tendo o pecado como Senhor. Quando o ser humano se dá conta desta realidade e ele pondera um pouco melhor, um pouco mais sobre sua vida, ele consegue conceber, né, que a sua situação natural para com Deus é de ruína, é de separação. Nós estamos irremediavelmente afastados de Deus. Observe que a tentativa de Deus,
de fazer com que um povo pudesse representar a situação humana, se deu com Israel. Todo o plano de Deus com Israel é um plano testemunhal, é um plano de testemunho. Deus permite no curso da história que tudo aquilo que aconteceu com Israel servisse de modelo para uma mensagem que alcançaria os confins da terra. E eu falo disso tudo antes de ler a Escritura, meu querido e minha querida, porque é necessário que quando nós leiamos essa passagem, que eu vou ler daqui a alguns instantes, nós tenhamos a ideia plena da importância da mesma, ou seja, nós possamos compreender a força espiritual do que se diz nesse texto. Porque caso nós não compreendamos a força espiritual desse texto, não lhe daremos o devido valor. E isso, infelizmente, tem acontecido na igreja. Veja, eu não digo nem nas pessoas que não fazem parte da igreja, porque as pessoas que não fazem parte da igreja, elas têm, muitas vezes, um conhecimento extremamente superficial, limitado, parcial, do que a Bíblia revela. E a Bíblia revela que a vinda de Jesus não foi simplesmente para fazer alguns milagres, ou para se mostrar como alguém que detinha a verdade naquilo que dizia, mas fundamentalmente para destruir a maior obra do inimigo, do maligno, que aflige a humanidade desde que ela existe, que é a obra do pecado. Os judeus no Egito estavam sendo libertos da escravidão física, mas há uma escravidão muito pior do que a física, diante da qual o homem não tem nenhuma maneira de sair, a não ser a semelhança do que aconteceu com a libertação física, uma ação divina. E é por isso que quando Jesus nasce, cresce, ministra, ensina, anda com os seus discípulos e perto do fim do seu ministério, no dia ou na noite em que foi traído, os reúne, ceia com eles, simbolicamente aludindo, obviamente, àquela ceia pascal, porque ele é traído na noite da Páscoa. Ele será imolado, no dia seguinte, como um sacrifício, como foram os primogênitos do Egito, através dos quais os egípcios caíram em si, principalmente Faraó, e permitiram que o povo de Israel saísse da terra. Aquilo que aconteceu com os egípcios, simbolicamente, estaria acontecendo conosco. Mas o nosso Senhor, aquele que tem o senhorio, ou tinha o senhorio sobre todos os homens, ele é muito mais cruel do que qualquer faraó. E ele não permitiria de si jamais que o ser humano fosse liberto, a não ser por uma ação divina. E é por causa disso que Jesus, quando se reúne com os discípulos, conforme Mateus capítulo 26, ele diz o seguinte, no versículo 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Interessante que há uma mudança de perspectiva e o cordeiro não é mais o animal que está em evidência, o alimento agora, me permita dizer assim, em evidência na ceia, como foi
na primeira Páscoa, mas é o pão. E por que o pão? Porque o cordeiro era o próprio Cristo. O pão, a partir de então, representaria o seu corpo. E quando ele parte o pão, ele está aludindo a si. Observe que Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, ele já havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os judeus haviam comido o maná no deserto, um alimento oriundo do próprio Deus, que os livrou da fome. Mas Jesus diz que o maná não os salvou da morte, por exemplo. Mas ele era o pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu. Eles comeram do maná no deserto e morreram. Mas aquele que se alimentasse de Cristo teria a vida eterna, jamais morreria. Essas alusões a exemplos que foram vividos, testemunhados, experienciados no Antigo Testamento, meu querido, minha querida, servem para mostrar a força simbólica do Novo Testamento. E é o que ele vai dizer logo após a ceia, quando ele reparte o pão com os discípulos, quando eles se alimentam, quando eles ingerem o pão. Jesus diz o seguinte, versículo 27, e tomando o cálice e dando graças, deu dizendo, ele diz, com o cálice nas mãos, depois de haver tomado, depois de tomar o vinho, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Testamento como sinônimo de aliança. Pode-se dizer também, esta é a nova aliança no meu sangue, ou isto é o meu sangue do Novo Testamento. É a mesma coisa, Jesus está dizendo, este é o sangue da nova aliança. Houve um sangue que simbolizou a libertação dos judeus para que eles fossem ao Sinai, onde Deus estabeleceu com eles uma aliança. Aquele sangue do cordeiro, passado nos umbrais das portas, foi o sangue da primeira aliança. Mas a primeira aliança era insuficiente. Por quê? Porque o cordeiro animal jamais poderia libertar o homem de maneira eficaz. Jamais libertaria o homem de maneira perpétua, tanto que o sacrifício precisava ser feito anualmente. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme palavras de João Batista, ao verem Jesus passando diante dele, quando ele exclama essas palavras e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não está falando de um Cordeiro que tira o pecado do mundo com prazo de validade, momentaneamente. Ele está falando de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo perpetuamente. A nova aliança é a última aliança feita na Bíblia. Deus faz alianças ocasionalmente no Antigo Testamento, faz aliança com Davi, posterior a Moisés, faz aliança com Moisés, faz aliança com predecessores de Moisés. Deus faz alianças com homens no Antigo Testamento, mas nenhuma aliança tem o alcance, a profundidade, a penetração que a aliança feita com Cristo Jesus. A aliança do Novo Testamento é aquela sobre a qual nós vivemos hoje.
E é por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, lembrarmos que nós somos filhos da promessa. A promessa que se baseia na aliança. E o Novo Testamento, ele é escrito de maneira tão magistral que chega a nos chamar de judeus, observe. Viu? Assim como Deus fez uma aliança com o povo judeu, no Monte Sinai, após a libertação da escravidão no Egito, olhe o que é que a Bíblia diz em relação àqueles que creem na nova aliança. Aquele que tem fé na nova aliança. Aquele que tem o seu coração circuncidado, que é um sinal judaico, circuncidado pelo Espírito. Eu disse a você que Deus fez alianças com os homens. Uma dessas alianças foi com Abraão. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus ordenou que a partir dele mesmo, todo homem nascido na sua casa, que seria criado sob aquela fé, ele deveria ser circuncidado no 8º dia. Isso é uma regra que os judeus conservadores, eles cumprem até o dia de hoje. A circuncisão era um sinal na carne de que o homem pertencia a Deus. Naquele caso, o povo hebreu, não é? Que hoje nós chamamos de maneira metonímica de judeu. Não é? Nós dizemos os judeus, provém da tribo de Judá, como sendo um nome que alcança todo o povo hebreu, todo o povo israelita. Deus estava dizendo ali que aquele povo pertencia a ele. Os homens, todos eles, deviam ser circuncidados. E todo o povo pertencia a Deus. Mas olha o que é que Paulo diz, o apóstolo Paulo, em Romanos 2, 28 e 29. Não é de admirar que Paulo diga isso, não é? Escrevendo a carta para a igreja que estava presente em um mundo, em uma realidade gentílica, em um mundo gentílico, não é? Em uma outra cultura. Mesmo havendo judeus ali, mas olha o que é que Paulo diz, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, mas judeu é o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Circuncisão é a que é do coração, no espírito. Louvado seja o Senhor. Observe então que nessa Páscoa, o que Deus está falando para a minha vida e para a sua, é que nós que cremos naquela Páscoa abençoada de 2000 anos, cujo efeito não se restringe a uma etnia, a um povo, mas tem uma abrangência global, incluindo agora homens e mulheres, judeus e gentios, pessoas de toda a terra que podem, pela fé, ter acesso a essa promessa. É a esta aliança hoje que nós nos referimos. A primeira aliança começou a história. A segunda aliança é o ápice dessa história. O restante do que acontece na história após aquela Páscoa de Jesus há 2000 anos é apenas o cumprimento da promessa de Deus. Mais homens e mulheres a cada dia vão sendo abençoados quando a promessa os alcança. A promessa chega até eles. A promessa invade-lhes a alma. Eles acreditam, pela fé, se tornam participantes da promessa, circuncidam o seu coração por uma ação do Espírito e agora podem ser chamados verdadeiramente de judeus. Louvado seja
o nome do Senhor. Que esta palavra, meu querido, minha querida, ela alcance você e sua família, que você seja abençoado pela renovação da promessa da nova aliança. Por quê? Porque se houve, abundância da morte, por causa do pecado, muito mais abundância, superabundância haverá da vida por ocasião da graça divina. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus, meu querido, minha querida, levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Feliz Páscoa, continue orando, crendo, e eu tenho certeza que nos dias que virão, muito mais maravilhas o Senhor Deus fará. Deus abençoe.